Enche-nos, Espírito Santo de Deus. Enche-nos com teu poder, com tua glória e unção. Dai-nos entendimento, dai-nos conhecimento, saber quem é Jesus, conhecer a glória de Deus. Dai-nos entendimento, dai-nos conhecimento, sabedoria para discernir o agir de Deus. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, enche-me com teu poder, enche-me com a tua unção, enche-me com tua glória, Espírito Santo de Deus. Aleluias! Que o Espírito Santo de Deus possa nos encher. A palavra de Deus, ela nos diz que nós não devemos nos embriagar com vinho, mas que nós devemos nos encher com o Espírito Santo. Que nós devemos nos manter cheios do Espírito Santo. Em outro lugar da palavra de Deus diz que aonde o Espírito Santo está, há liberdade. Aonde o Espírito Santo se encontra, há liberdade, há sabedoria, há conhecimento, há discernimento das coisas de Deus. Glorificado seja o teu nome, Pai, que nos mandou o Espírito Santo para ficar conosco depois que Jesus subiu aos céus. Aleluias! Glórias ao teu nome, Senhor. Em nome de Jesus nós te louvamos, te adoramos e te bendizemos. Em nome de Jesus. Deixa eu te fazer uma pergunta, antes da gente ler o texto. Você conhece aquilo que Jesus pode fazer na sua vida? Você tem noção, você sabe aquilo que Jesus, através do Espírito Santo, pode fazer em você? Você sabia que o mesmo Espírito Santo que estava sobre Jesus no batismo ali no Rio Jordão, o próprio Espírito Santo, o mesmo Espírito Santo que levou Jesus ao deserto para ser tentado antes dele começar o seu ministério, esse mesmo Espírito Santo, ele está conosco hoje, é ele que habita em nós, que faz morada em nosso coração. Esse mesmo Espírito Santo que levou Jesus a fazer todas as maravilhas, as curas, que ressuscitou Lázaro através do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo. Esse mesmo Espírito Santo está sobre nós hoje. Está sobre a nossa vida hoje. Está sobre a sua vida, sobre a minha vida, nós que já fomos batizados com o Espírito Santo. É uma coisa interessante para a gente meditar, para a gente pensar, para a gente discernir. Muitas vezes nós ficamos pedindo a Deus que haja na nossa vida, que faça as coisas na nossa vida. E o Espírito Santo está nos dizendo, mas você mesmo pode fazer através de mim. Você mesmo tem a autoridade que te foi dada e eu estou aqui do teu lado. É interessante quando nós vemos isso na palavra de Deus, que o Espírito Santo hoje nos dá autoridade, o Espírito Santo hoje está ao nosso lado para fazermos as coisas, as mesmas coisas que Jesus fez e obras até maiores, como a própria palavra de Deus nos diz.
que se nós crêssemos, se nós andássemos na palavra de Deus, se nós tivéssemos fé e acreditássemos naquilo que Jesus fez por nós e por todos, nós faríamos obras maiores do que aquelas que Jesus fez. No livro de Efésios, no capítulo 1, versículos de 17 a 20, nós lemos o seguinte: peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, dê a vocês o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais. Olha só, o apóstolo Paulo, ele está dizendo à igreja de Efésios, a igreja dos Efésios, né, a igreja de Éfeso, ele está dizendo o seguinte, que ele pede a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que ele nos dê o espírito de sabedoria. Esse é o Espírito Santo. O Espírito que habita em nós é o Espírito de sabedoria e de revelação, do pleno conhecimento dele. Quem nos revela o Pai, quem nos revela a glória de Jesus é o próprio Espírito Santo. É ele que nos traz essa revelação. E o apóstolo Paulo, ele segue dizendo assim, que ele também ora para que os nossos olhos, os olhos dos Efésios, eles fossem iluminados. Iluminados para que eles conheçam a esperança para a qual Jesus nos chamou. Qual foi a esperança para a qual Jesus chamou a mim e a você? Jesus nos chama a esperança da vida eterna, a esperança da salvação, a certeza da salvação e a esperança daquilo que virá. Jesus nos chama a esperar pela volta dele, até que ele venha. Jesus nos chama a aguardar a maravilhosa vinda de Jesus para nos levar com ele para Nova Jerusalém. As riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Nós somos chamados, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, quando nós aceitamos o sacrifício que Jesus fez na cruz, nós somos chamados a serem filhos de Deus. Nós somos tirados do reino das trevas, como diz a palavra de Deus, e somos transportados para o reino de Jesus. O reino de luz, o reino de paz, o reino de alegria, o reino de filhos, filhos de Deus. E aqui ele diz que nós somos chamados para conhecer as riquezas da gloriosa herança dele, de Jesus, nos santos. Sabe, nós somos chamados a conhecer a incomparável grandeza do seu poder para conosco. Quando Jesus diz que veio nos dar vida e vida em abundância, quando Jesus diz que nós, quando nós estamos cansados e sobrecarregados, nós podemos ir a Ele, através do Espírito Santo nós podemos ir a Ele, aprender dele, tomar o fardo dele, o jugo dele. Incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força.
Jesus aqui nos mostra como ele é poderoso. Sabe, o apóstolo Paulo está dizendo que nós devemos olhar para Jesus como poderoso, como Senhor dos senhores, como Rei dos reis, como aquele que veio para nos levar a estar com ele o tempo todo, como aquele que veio para nos resgatar, nos salvar, pagar o preço pelos nossos pecados, nos tornar livres. Nós éramos escravos, escravos da prostituição, escravos dos vícios, escravos dos jogos, dos adultérios, escravo do emprego, do dinheiro. E Jesus vem nos libertar dessas coisas, nos tornar livres. Nós vamos continuar trabalhando, sim, de uma forma muito melhor, porque agora nós trabalhamos para Deus. Mas o nosso objetivo de trabalhar é mostrar o quanto Deus trabalha na nossa vida. O nosso objetivo não é só ganhar dinheiro, não é só sustentar e pagar as nossas contas. Sabe, Jesus nos leva a uma transformação na nossa vida. O Espírito Santo realiza uma transformação na nossa vida, nos levando a ter uma vida de amor, de compaixão, uma vida onde nós entregamos tudo a Deus e confiamos plenamente e cegamente em Deus. Ah, mas você é muito radical, muito ignorante, ninguém confia cegamente. Nós que acreditamos em Deus, nós que temos o Espírito Santo habitando em nós, nós que acreditamos que Jesus morreu pelos nossos pecados, nos salvou, nos resgatou, nós acreditamos cegamente naquele que fez tudo por nós, naquele que entregou o seu próprio filho por nós. Nós confiamos cegamente. E a nossa confiança é tão cega a ponto de nós termos uma coisa chamada fé. Porque fé é a certeza daquilo que não se vê, mas se espera. Nós temos certeza daquilo que Deus tem preparado para nós, mesmo que nós não estejamos vendo. Nós temos certeza da nossa cura, mesmo que ela não esteja acontecendo no momento. Nós temos certeza das nossas bênçãos, mesmo que elas não tenham chegado ainda, porque o tempo de Deus é perfeito. Deus sabe o tempo que Ele deve e precisa fazer as coisas, para que nós realmente venhamos a usufruir das bênçãos que Ele tem para nós. O apóstolo Paulo termina no versículo 20 dizendo: esse poder ele exerceu, Deus exerceu em Cristo Jesus, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais. Sabe, Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos e o fez assentar à sua direita num trono ao lado dele. Sabe para quê? Para que Jesus ficasse advogando em nosso favor. Para que Jesus ficasse contrariando as acusações que o diabo faz diante de Deus todos os dias contra a nossa vida. Quando o inimigo chega diante de Deus e diz: olha, ele pecou, ele mentiu, ele viu pornografia, ele viu isso, ele fez aquilo. Mas aí Deus vai falar: mas ele se arrependeu. E Jesus vai dizer: mas eu paguei o preço pelo pecado dele. Realmente ele fez tudo isso. Mas ele se arrependeu, entregou a sua vida, ele aceitou o sacrifício que eu fiz por ele. E eu paguei o preço de sangue pelos pecados que ele cometeu. Então Jesus foi ressuscitado, levado ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Esse é o nosso Jesus. Esse é o nosso Salvador, o nosso Redentor. Esse é aquele que vem nos buscar para morar com ele na Nova Jerusalém.
Esse é aquele que nos enviou o seu Espírito Santo para nos encher, para permitir que nós chegássemos a entrar num rio, o rio das águas vivas, e ali deixássemos que o Espírito Santo nos guie, nos leve aonde quer que Ele queira nos levar. Quando nós entramos e mergulhamos no rio do Espírito Santo, nós nos enchemos do Espírito Santo, nós enchemos a nossa vida com o Espírito Santo. E a partir daquele momento não somos mais nós que guiamos a nossa vida, é o Espírito Santo que nos guia, é o Espírito Santo que nos leva. E não existe nada melhor do que ser guiado pelo Espírito Santo, do que ouvir o Espírito Santo, do que obedecer às coisas que o Espírito Santo nos fala. Olha, vai por aqui, vai por ali, olha, não segue por esse caminho. O Espírito Santo, ele está conosco para nos levar à vontade de Deus. Através de Jesus, o caminho, a verdade e a vida, nós podemos chegar ao Pai. Nós podemos chegar à presença de Deus. Nós podemos chegar àquele que tudo pode, que tudo fez. Através do Espírito Santo, nós podemos pregar a palavra de Deus como Paulo, como Pedro fez no dia de Pentecostes. E várias pessoas se converteram, porque foram convencidas pelo próprio Espírito Santo. Através do Espírito Santo, nós podemos orar e as pessoas serão curadas. Os milagres acontecerão. As pessoas serão batizadas no Espírito Santo. As pessoas receberão os dons. Quando nós nos enchemos do Espírito Santo, nós nos colocamos na posição de ser guiados e conduzidos por Ele. Já não somos mais nós. Quando o apóstolo Paulo fala que já não é mais ele que vive, mas Cristo vive nele. Ele está tão cheio do Espírito Santo, ele está tão repleto da habitação do Espírito Santo nele, no seu ser, que ele já não vive mais, ele já não tem vontades, ele já não faz aquilo que ele quer, mas é Jesus que vive nele. Quantas vezes você já parou para pensar, na hora que você tem que tomar alguma decisão, ou na hora que acontece alguma coisa com você, e você para e diz assim, o que Jesus faria nesse momento? Qual seria a atitude de Jesus nesse momento? Muitas vezes nós nos deixamos levar pela nossa carne, nós nos deixamos levar pela nossa atitude, nós nos deixamos levar por aquilo que nós temos costume de fazer. Quando na realidade nós deveríamos parar e falar o que Jesus faria. E quando nós falamos isso, o Espírito Santo traz até o nosso coração aquilo que Jesus faria naquela hora. E aí, se nós fizermos, nós vamos poder ver as maravilhas de Deus na nossa vida se tornando realidade. Se quando alguém brigar conosco, nós agirmos igual Jesus. Se quando alguém tentar nos acusar, nós deixarmos Jesus ser o nosso advogado, aquele que nos justifica, você vai ver quão maravilhoso vai se tornar a sua vida. Você vai ver como a sua vida vai ser transformada. Você vai ver o quanto de problemas você não vai mais ter na sua vida, porque a maioria dos problemas somos nós mesmos que criamos, através das nossas atitudes erradas, através das palavras ásperas que nós respondemos, através das picuinhas, das ofensas, dos cutucões. Mas quando nós estamos cheios do Espírito Santo na nossa vida, essas coisas não acontecem, porque as palavras que saem da nossa boca são palavras de amor, são palavras de carinho, são palavras de
para enaltecer a outra pessoa, para colocar a outra pessoa mais alta que nós. E quando isso acontece, a outra pessoa que está tentando nos ofender, ela se quebra. Ela fala, poxa, eu não posso ofender essa pessoa porque ela está me tratando tão bem. Eu não posso ofender essa pessoa. Outra coisa que o Espírito Santo faz por nós é nos dar a certeza daquilo que nós vamos receber de Deus. Sabe, muitas vezes nós estamos orando a Deus a mesma coisa todo tempo, todo tempo, todo tempo, todo tempo, e o Espírito Santo já colocou no nosso coração que nós já recebemos a resposta. O Espírito Santo já colocou no nosso coração que Deus já nos respondeu, Deus já disse que vai fazer, no tempo dele ele vai fazer. E nós precisamos ter essa certeza, agarrar essa certeza, dizer, Senhor, eu recebo a tua resposta a essa oração, eu recebo a minha bênção, glória a Deus, já recebi. Já recebi. Nas regiões celestiais eu já recebi. No mundo espiritual ela já é minha, já aconteceu. Eu só preciso agora aguardar o tempo dela se estabelecer fisicamente. O Espírito Santo nos leva a ter essa certeza. O Espírito Santo nos leva a ter esse discernimento. O Espírito Santo nos leva a fortalecer a nossa fé. Fortalecer a crença no nosso Deus maravilhoso, um Deus criador, um Deus que tudo pode. Eu gosto muito daquilo que diz no livro de Jó, no capítulo 42, quando ele fala assim, Jó tinha perdido tudo, absolutamente tudo. Jó brigou com Deus, questionou Deus, fez perguntas para Deus. Os amigos de Jó falaram mal de Jó, disseram que ele era pecador, que ele maltratava as pessoas. Mas no final, no último capítulo, capítulo 42 do livro de Jó, a palavra de Deus diz assim, e Deus restituiu tudo em dobro para Jó, enquanto ele orava pelos seus amigos. Jó já tinha certeza de ter recebido tudo de volta. Deus já tinha mostrado para Jó que ele ia receber tudo novamente. Deus tinha colocado essa certeza no coração de Jó. E o que Jó fez? Jó parou de questionar, Jó se colocou diante de Deus e falou uma coisa tremenda. Senhor, antes eu te conhecia de ouvir a falar, mas agora eu te conheço de contigo andar. E então Jó começou a orar pelos outros. Jó não tinha recebido as coisas de volta ainda. Jó não tinha recebido nada ainda, ele estava andando na dispensação de Deus, no tempo de Deus, aguardando aquilo que Deus tinha para ele. E ele começou a orar por outras pessoas, e enquanto ele orava, Deus restituiu tudo o que Jó tinha em dobro. Deus refez o casamento de Jó, Deus deu a ele mais 10 filhos, porque os outros 10 estavam nas regiões espirituais, morreram em Deus. Deus deu os bens de Jó de volta em dobro. O Jó passou a ser mais rico do que ele era anteriormente. E é tão interessante que Deus restaura o casamento, mesmo depois da mulher de Jó ter falado que ele era louco, que ele era maluco, que ele tinha que amaldiçoar a Deus e morrer. Mas Jó tem mais 10 filhos com essa esposa, mostrando que Deus restaurou o casamento de Jó, mudou a ideia da esposa de Jó a respeito de Deus. E o Espírito Santo já trabalhava nessa época.
E agora trabalha muito mais, porque agora o Espírito Santo habita em nós. O Espírito Santo faz morada em nós. Ele não é um visitante, ele não é um inquilino, ele é um habitante, ele é o dono da casa, ele é aquele que nós entregamos a chave para ele e dizemos: faça o que melhor o Senhor quiser. É isso que nós devemos fazer com o Espírito Santo. É isso que nós devemos fazer com Jesus. É isso que nós temos que fazer com Deus. Que venha o teu reino sobre nós, seja o governante sobre a nossa vida, assente-se no trono do nosso viver, governe todas as áreas da nossa vida, através do Espírito Santo, em nome de Jesus. Glória a Deus, que essa palavra venha queimar no teu coração, que essa palavra venha queimar no teu espírito, que o Espírito Santo venha te encher de poder, de glória, de unção todos os dias, a ponto de você fazer a diferença por onde quer que você passe. Se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, se você não aceitou ainda o sacrifício de Jesus pela sua vida, pagando o preço pelos seus pecados, não endureça o seu coração. Tome uma decisão hoje. Chame Jesus e entregue a sua vida a Ele. Reconheça os seus pecados, se arrependa e diga: Jesus, eu entrego a minha vida a Ti, faz morada em mim, em nome de Jesus. Permita que Jesus mude a sua vida. Permita que Jesus transforme o seu ser, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Dê o seu like, o seu gostei, o seu joinha. Se você puder, assine o canal. Nos ajude a levar essa palavra muito longe, a fazer com que essa ferramenta entenda que essa palavra é relevante e precisa ser levada a outras pessoas. Em nome de Jesus. Pegue essa palavra e envie para todos os seus contatos, poste nas suas redes sociais. Seja um missionário de Deus. Transmita a palavra do Senhor. Pregue em tempo e fora de tempo. Em nome de Jesus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, a sua casa, sua família, aonde quer que você esteja, em nome de Jesus. Faça a diferença, seja uma bênção na vida de alguém. Existe alguém esperando para ouvir o que você tem a dizer para ele. Para ouvir o que o Espírito Santo vai dizer através de você para ele, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Abreijos para você. Fique na paz, fique com Deus e até o próximo vídeo.